Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, o pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar. Tá chegando agora, já aproveita, se inscreve marcando o sininho das notificações, beleza? Dá o seu joinha aí. Tô meio lento, né? Acabei de acordar também. Beleza, eu falei. Beleza, não é? Dá o seu joinha aí porque ajuda bastante, beleza? E também compartilha com todo mundo que você conhece. O assunto realmente hoje é interessante, tá? E dessa vez quem comentou aqui foi o Ennio Arrigoni. Muito obrigado, Ennio. Muito obrigado por seu comentário. O Ennio comentou justamente no vídeo: a remonstrância foi tratada como heresia, certo? É um vídeo que eu faço justamente lendo o pano de fundo histórico, não é? A questão de como foi tratada a remonstrância lá no Sínodo de Dort, não é? Digamos assim, um prefácio feito aí pelo pastor Abraham de Graaf, beleza? Que é um holandês e que entende muito da questão do sínodo em si, tá? Inclusive tem atas do sínodo, né? Então, o Ennio comenta bem assim: no sínodo de Dort, os demonstrantes não tiveram oportunidade de se defender. Dessa forma fica fácil ganhar qualquer debate. Então vamos lá. Algumas perguntas importantes iniciais para você, Ennio. Primeiro de tudo, você já leu as atas do sínodo de Dort? Já leu as atas? Outra pergunta. Você já fez um estudo realmente franco, honesto, sincero, aprofundado, não é, nos cânones de Dort, bem como também nas três formas de unidade como um todo, né, a Confissão Belga, a Catecismo Heidelberg e os cânones de Dort? Já fez esse estudo? Não é? Já pôde averiguar justamente os artigos da remonstrância, o que eles estavam defendendo ali? Você pode confirmar que o que eles defenderam, a remonstrância, não é, era bíblica? Você concorda com aquilo de verdade? Tá? Isso é importante perguntar, porque talvez, não é, eu não sei o seu nível de conhecimento da situação do sínodo, eu não sei o seu nível de conhecimento histórico, contextual, das motivações do sínodo, o porquê que isso estava acontecendo, não sei. Qual é o seu nível de conhecimento sobre o próprio Armínio e sobre os seus alunos, e até mesmo como há uma diferença assim notória aí, não é, eu não sei. Mas o ponto central é: não diga que eles não tiveram oportunidade. Você está falando de uma coisa que você não conhece, que você não sabe. Você é membro de uma igreja reformada? Eu sou membro da igreja reformada, que subscreve, não é, os cânones de Dort, as três formas de unidade, tá? Então, eles tiveram oportunidade sim. Eles tiveram todo o tempo necessário, tá bom? Inclusive, como você vê aqui nessa imagem ilustrada, não é? Eles estavam no centro ali. Né? Delegados, teólogos das igrejas reformadas estavam reunidos. Então não foi um simples debate. Isso aqui não é como um programa Vejam Só, tá? Não é um debatezinho onde simplesmente, eu penso assim e eu penso assado. Não é simplesmente uma questão de uma mera ideia. Não é como acontece hoje, não é como eu citei o Vejam Só nesse sentido, né? Um programa muito bom, mas que você tem pastores que têm pensamentos diferentes e que são de denominações diferentes. Não é o contexto aqui, filho. Não é o contexto aqui. Estamos falando das igrejas reformadas, tá bom? Comunidades que subscreviam os mesmos documentos reformados, as mesmas doutrinas. E os remonstrantes não eram membros comuns, eles eram membros das igrejas reformadas, mas além disso, eles tinham um nível acadêmico, ou seja, eram pastores, eram professores, alunos de Armínio, eram pessoas que estavam realmente muito bem inteiradas e que subscreviam, ou subscreveram, no caso, juraram solenemente guardar, defender, eles subscreveram até então a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. O documento do sínodo, os cânones, por exemplo, é o que vai completar aquilo que chamamos de três formas de unidade, que eu subscrevo como um pastor reformado. Certo? Então, observe bem, eles tiveram sim espaço para serem ouvidos, inclusive o sínodo foi convocado para que eles pudessem apresentar as suas queixas, apresentar um novo caminho, uma nova forma de se entender a salvação. E o que foi identificado não só no próprio sínodo, mas desde a época de Armínio mesmo, que morreu alguns anos antes, do sínodo, mesmo na época de Armínio mesmo, e também no próprio contexto do sínodo, ficava bastante claro que o que eles estavam propondo não era a doutrina pura do Evangelho, não era a doutrina reformada, mas era um tipo de retrocesso.
Eles eram vistos como sendo traidores da fé reformada e como quem estava voltando à soteriologia romanista, por exemplo. Porque se você for ler bem, de maneira cuidadosa, os artigos da remonstrância, vai perceber que eles retrocederam a semi-pelagianismo e também ao próprio pelagianismo. Tanto é que nós chamamos de arminianismo ou de remonstrância, mas se você vai fazer um estudo realmente aprofundado sobre o que eles pensavam ali, você vai fazer um link direto com Pelágio. E para você entender isso aí, é um outro conselho, né? Porque, poxa, tem que ler realmente, conhecer toda a história desse debate, que não começou ali. Mas leia, por exemplo, o debate de Agostinho de Pelágio, leia, por exemplo, os cânones, não é, de Orange, do primeiro e segundo concílio. Leia todo o debate em torno da doutrina da graça, por exemplo, e depois leia, não é, de maneira cuidadosa, honesta e sincera, os cânones de Dort. E aí, você é que sabe, não é? Será que você realmente vai subscrever a remonstrância? Porque o que eles defenderam, não foi uma questão de mera ideia. Eles eram hereges, é o que eles eram. Eram traidores, tá bom? Traidores das igrejas reformadas. Eles prometeram, como todo pastor, reformado, como todos aqueles que compõem a liderança, por exemplo, subscrevem, subscrevem as formas de unidade, naquele caso ali, a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg, e depois retrocederam, traíram. Então não era um debate de um pastor ou de pastores de uma outra denominação contra pastores de uma outra denominação. Não. Eram todos membros das igrejas reformadas, e pessoas de peso ali dentro. Por isso, toda essa seriedade aqui, tá? Por isso, um sino do internacional. Então não foi uma coisa simples. Eles tiveram, sim, a oportunidade de falar, de apresentar, seus dogmas, seu pensamento com relação à soteriologia, e eles foram refutados de maneira bíblica, puramente bíblica. Outro detalhe importante, o propósito dos remonstrantes não era simplesmente causar, com esse retrocesso, e essa rebuscagem do pelagianismo. Não. Eles queriam mais do que isso. O seu grande propósito, se você vai estudar um pouquinho da história realmente, o seu grande propósito era justamente obter a liberdade para que pastores, mesmo sendo reformados, pudessem pregar uma doutrina e qualquer coisa que fosse contrária, por exemplo, à doutrina que nós temos registrada nos documentos reformados. Esse era o grande sonho deles. Entende? Permanecer ainda com o título de reformados, como membros das igrejas reformadas, pastores, professores, etc., e continuar, e mesmo assim, como membros das igrejas reformadas, poderem ensinar o que eles quisessem. Ou seja, eles queriam realmente um tipo de atualização das confissões, ou então um tipo de liberdade, onde eles não precisassem mais realmente subscrever as confissões. Ou seja, o que eles queriam era um relativismo dogmático muito grande. Tá? Inclusive, hoje, é muito clara a distinção de igrejas evangélicas e igrejas reformadas. Hoje é muito claro. Claro que tem muitos pastores reformados que chamam de evangélicas. Se você vai pegar o termo em si, é um termo nobre. Infelizmente, muito esculhambado hoje. Os exemplos que você tem do evangelicalismo são uma vergonha. Mas é possível fazer então uma distinção. Se olharmos para o lado evangélico realmente, e aí aplausos, para os remonstrantes, porque o que nós vemos hoje de relativismo tem como causa a remonstrância. Os remonstrantes trouxeram isso, porque o que eles começaram a fazer depois do sínodo, aonde eles levaram muitos cristãos, foi justamente ao relativismo. Então toda a maluquice e até mesmo heresias que você tem hoje feias, vem daqui. Tá? Vem daqui. As igrejas reformadas que se mantiveram ali também têm suas falhas, têm suas fraquezas, mas, veja só, eu sou um pastor reformado e continuo subscrevendo as mesmas doutrinas. Tá? As mesmas doutrinas. Inclusive, são os mesmos documentos que temos para identificar historicamente quem são os reformados. Então, do jeito que eram julgados lá atrás, são julgados hoje. A maneira como eles foram tratados, foi justamente por conta disso, porque não era um mero debate. Não era um mero debate de ideias, era uma coisa séria, era uma ameaça à integridade e à doutrina ou às doutrinas das igrejas reformadas, à confessionalidade reformada, coisa que, obviamente, a partir da remonstrância, e aqueles que vieram a partir dos remonstrantes, também com suas influências, não se importam.
Então você vê hoje que falta confessionalidade nas igrejas evangélicas por conta disso, cara. Vem daí. Então perceba que o negócio era muito sério. Tá? Era muito sério. Eles puderam ser ouvidos e o que eles defenderam foi heresia pura. Algumas comunidades de tradição reformada, editoras, colocam o nome erro teológico, não é, só para manter a política da boa vizinhança. Mas o fato é, eles foram tratados como hereges, seus dogmas, não é, seus pontos foram tratados como heresia pura. E é muito claro, você pode ler os cânones de Dort e perceber o que eles estavam defendendo, é absurdo. Inclusive eu peço para você paciência, porque eu estou produzindo essa playlist dos cânones de Dort, mas não é só isso não. Eu estou fazendo estudos no Catecismo de Heidelberg, mas depois vou fazer estudos da Confissão Belga e também farei estudos nos cânones de Dort futuramente. Inclusive, não é, vou fazer isso lendo cada artigo, as doutrinas reformadas sobre isso e também a remonstrância e mostrar como é absurda, nesse sentido, a remonstrância. Como aquilo de fato é uma heresia. Era uma heresia. Como são heresias, não é, reafirmadas, ressuscitadas pelos remonstrantes. Tá? O que eles queriam realmente era algo muito baixo. Você deveria estudar um pouco mais sobre isso. Tá bom? Quer ficar com sua opinião? Fique à vontade. Eu só agradeço pelo comentário. Mas o fato é, estude melhor, não é, o contexto do sínodo para você perceber isso. Tá certo? Qualquer grupo reformado realmente sabe muito bem disso. Pergunte aos batistas reformados, pergunte a qualquer outro grupo realmente reformado que está inteirado ou subscreve, por exemplo, os cânones de Dort, né, que você vai ter essa mesma resposta. Eles sabem muito bem disso aí. Então é bom que você entenda, tá? E não imagine de forma nenhuma que o que aconteceu foi uma coisa injusta. Não foi. Você apenas precisa tirar da sua cabeça, não é, que o sínodo de Dort e o debate que aconteceu ali foi algo tão simples, não é, quanto os debates que acontecem hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu concordo 100%, mas 100% mesmo, não é, com o resultado do sínodo de Dort. Não é? Alguns, e eu digo que se dizem reformados, mas para mim são hipócritas nesse sentido. Aquele debate nunca deveria ter acontecido. Nunca deveria ter acontecido. Algumas pessoas parecem que acham normal, muito normal, que uma igreja, não é, em uma igreja você tenha doutrinas diferentes. Como é que pode? Eu estou numa comunidade cristã que tem uma confessionalidade histórica, não é? E aqui eu vou achar normal que pastores sejam tanto monergistas como sinergistas? Tenta imaginar, eu estou numa igreja que se chama Reformada, mas nessa igreja que se chama Reformada tem pastores que são arminianos e calvinistas, ou seja, monergistas e sinergistas. Ou então tem pastores que creem e aplicam o pedobatismo, outros que não. Isso faz sentido para você? Porque para mim não faz sentido nenhum isso aí. Isso não tem nenhum cabimento. É simples, meu amigo. Se a pessoa não concorda com o sistema de doutrina, não concorda com o que é ensinado ali, é simples. Vai para um lugar onde há concordância. Não é? Mas não queira causar alvoroço na sua comunidade. Para que fazer isso? Isso não tem sentido. Não é? No passado é compreensível. Quando você tinha a Igreja Católica Romana como sendo a única do Ocidente, não é? Você consegue compreender o porquê que houve divisões. Mas hoje não tem sentido isso aí. Tá? Então, tá aí a resposta para o irmão. Pense bem sobre isso, estude sobre o assunto, tá bom? Porque o negócio era feio, tá? Quando eu começar a fazer essa playlist de estudos sobre os cânones de Dort, você vai poder ficar mais inteirado sobre isso. Eu quero mostrar para qualquer pessoa aqui como a remonstrância, não é, era um amontoado de heresias, tá? E isso é possível ser mostrado na remonstrância fazendo um link com as mesmas heresias históricas, não é? Inclusive a Igreja Católica, na história, também rejeitou. Então, valeu, muito obrigado, Deus abençoe.